O tema desta sessão é Destruindo Fortalezas. E é uma sessão que vai lidar com a guerra espiritual. Antes de tudo, precisamos entender por que é que há guerra espiritual. Quem está lutando contra quem? De que lado estamos? Quero ir, em primeiro lugar, para Mateus capítulo 12, uma passagem sobre o ministério de Jesus, que traz à tona o fato básico de que existem dois reinos espirituais invisíveis, que estão em guerra um com o outro. Um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus. Imagino que a maioria não tenha nenhum problema com o conceito de que Deus tem um reino. Alguns podem não estar cientes de que Satanás tem um reino, mas tem, e é muito importante para nós como cristãos, que entendamos a natureza do seu reino e como ele opera. Porque se estamos no reino de Deus, por meio de Cristo, estamos automaticamente em guerra com o reino de Satanás. Entendem? Suponham que eu era um cidadão da Austrália e a Austrália estava em guerra com a Nova Zelândia. Deus nos livre disso. Confiamos que tal coisa nunca entrará na mente das pessoas. Mas, se fosse assim, então, como cidadão da Austrália, eu estaria automaticamente em guerra com a Nova Zelândia, porque pertenço a uma nação que está em guerra com outra nação. Assim, se o reino de Deus está em guerra com o reino de Satanás, e estamos no reino de Deus, então não temos opções. Estamos automaticamente em guerra com o reino de Satanás. E é muito importante sabermos disso, compreender a natureza da guerra. Deixe-me ler esta passagem de Mateus capítulo 12. Começando no versículo 24. Jesus acabara de curar um homem surdo e mudo, ao expulsar o espírito maligno que o deixou surdo e mudo. Sabiam que os espíritos malignos fazem as pessoas ficarem surdas e mudas? Bem, quando estávamos no Paquistão, há cerca de 4 anos, estávamos a ministrar aos paquistaneses, naturalmente, e Deus abriu uma porta maravilhosa porque o Paquistão é 98% muçulmano. Tivemos a liberdade de realizar reuniões públicas e reuniram-se cerca de 16 mil pessoas. A razão pela qual eles se reuniram, havia uma razão, porque eles ouviram que oraríamos pelos enfermos. Essa foi a razão principal pela qual a maioria deles veio. E no decorrer da ministração, a Ruth e eu mergulhamos numa multidão de homens que estava diante de nós à espera de receber a oração. Um homem tocou nas orelhas e depois na língua dele. Não falávamos a língua deles, mas percebi que ele estava a mostrar-nos que era surdo e mudo. Então, na teoria, eu sabia o que fazer. Eu pensei, vou fazê-lo e ver o que acontece. Então disse, espírito surdo e mudo que está neste homem. Eu estava falando inglês, ele era surdo e mudo de qualquer maneira. Por isso, não importaria o idioma que eu estivesse a falar. Eu disse, espírito surdo e mudo que está neste homem, eu estou a falar contigo e não com este homem. Em nome do Senhor Jesus, ordeno-te que saias deste homem. Depois eu disse ao homem, agora diz alguma coisa, e imediatamente ele ouviu. Ele não entendeu, mas ouviu e começou a fazer sons. Então levaram-no até a plataforma e disseram às pessoas que ele havia sido libertado do espírito surdo e mudo. E pensei para mim mesmo, isto funciona. Acho que a Ruth está aqui e gostaria que ela confirmasse a minha precisão. Mas acho que nos 10 minutos seguintes saímos à procura de pessoas surdas e mudas. E no Paquistão não são difíceis de encontrar. Acho que nesses 10 minutos vimos pelo menos 10 pessoas serem libertas da condição de surdos e mudos, quando o espírito maligno era expulso. Só digo isto porque não é uma teoria, não é uma tradição antiquada, é uma realidade muito atual. De qualquer forma, quando Jesus fez isto, vamos ler o que aconteceu. Quando os fariseus ouviram isso, disseram, este não expulsa demônios, senão por Belzebu, governante dos demônios. Fizeram uma acusação terrível, disseram que ele podia expulsar demônios porque tinha uma aliança com o governante dos demônios.
Jesus respondeu dizendo: todo reino dividido contra si não subsistirá, e toda a cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si. Então, como subsistirá o seu reino? Jesus disse muito claramente que Satanás tem um reino e não está dividido. Ele continuou dizendo: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem vossos filhos os expulsam? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou sobre vós. Ali Jesus fala sobre o reino de Deus. Neste ministério de libertar as pessoas de espíritos malignos, o confronto entre os dois reinos é trazido à tona. O reino invisível de Satanás é representado pelos demônios. O reino invisível de Deus é representado por Jesus e por aqueles que continuam o seu ministério em seu nome. Eu acredito que Satanás teme, sobretudo, este ministério de libertação, por causa de duas coisas. Primeiro, traz à luz o seu reino invisível, e ele preferia tê-lo invisível. E segundo, mostra a vitória e a supremacia do reino de Deus sobre o seu reino. Mas estou apenas a começar com essa passagem para vos mostrar que o Novo Testamento revela claramente que há dois reinos espirituais invisíveis em guerra um com o outro: o reino de Deus, o reino de Satanás. Agora, para uma breve descrição do reino de Satanás e a sua sede, voltamo-nos para Efésios capítulo 6, que, aliás, é um versículo-chave neste tema. Efésios capítulo 6, Paulo diz no versículo 12: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gostaria de vos dar a versão do Prince desse versículo. É a versão amplificada do Prince. Vocês perguntam se sou qualificado? Bem, aprendi grego desde os 10 anos, o que já faz muito tempo. Estou qualificado para ensiná-lo a nível universitário. Isso não significa forçosamente que estou sempre certo, mas tenho direito à minha opinião. Então vou te dar a versão amplificada do Prince. Pois a nossa luta não é contra pessoas com corpos. Essa frase é tirada da Bíblia Viva e acho que é uma frase muito boa. Estamos numa luta livre, mas estamos a lutar com pessoas que não têm corpos. Isso faz com que imediatamente ajustemos o nosso pensamento, porque não estamos acostumados com o conceito de pessoas sem corpos, embora existam multidões de tais pessoas no universo. Então ele diz na versão Prince: contra governantes com várias áreas e ordens decrescentes de autoridade. Então, é um reino altamente organizado. Existem governantes neste reino, cada um responsável por uma área. E sob cada um desses governantes há subgovernantes, que são responsáveis por sub-áreas naquele reino. Podem dizer que Satanás foi muito inteligente ao criar tal organização? Não é bem assim. A verdade é que ele se rebelou contra Deus, estando, como a maioria das pessoas crê, responsável por 1/3 dos anjos criados. Fez com que os seus anjos se rebelassem contra Deus, sendo expulso do céu, e simplesmente estabeleceram um reino rival, mantendo a estrutura organizacional que tinham quando faziam parte do reino de Deus. Portanto, ele não recebe nenhum crédito por essa organização extremamente inteligente. Vou dizer essa parte novamente. A nossa luta não é contra pessoas com corpos, mas contra governantes com várias áreas e ordens decrescentes de autoridade. Contra os dominadores do presente mundo das trevas. E eu usei deliberadamente a palavra dominar porque a palavra grega é uma palavra muito poderosa. E escolho a palavra dominar, porque Deus nunca domina ninguém. Onde quer que encontrem dominação,
é algo satânico. Não é assim que Deus governa as pessoas. Mas a ambição de Satanás é dominar o mundo inteiro. Entendem? Não apenas uma parte da humanidade, mas, através de um reino de trevas, dominar o mundo inteiro. E porque o seu reino é um reino de trevas, as pessoas que estão neste reino, na maioria das vezes, não sabem onde estão metidos. O reino de Deus é um reino de luz. Se estamos no reino de Deus, sabemos onde estamos de alguma forma. Mas a maioria das pessoas que estão no reino de Satanás não sabem onde estão porque é um reino de trevas, não conseguem ver. E indo para a frase final no versículo 12, contra as hostes espirituais da maldade nos céus, ou nos lugares celestiais. Há vastos exércitos. Sabem, a palavra hostes é em inglês antigo para exército. Vastos exércitos de seres satânicos, pessoas sem corpos, dispostos em ordem de batalha contra nós. É importante que saibamos disso, não é? Fará muita diferença em nossas vidas se percebermos o que estamos a enfrentar. Agora deixe-me salientar que o quartel-general de Satanás, conforme declarado aqui, está nos lugares celestiais. Temos muita linguagem na igreja que fala sobre Satanás como se ele estivesse no inferno. O inferno é um lugar de confinamento para pessoas más, abaixo da superfície da terra. Meu comentário sobre isso é: seria bom se Satanás estivesse no inferno, mas não está. Ele está muito solto e muito ativo, e o seu reino está nos lugares celestiais. A maioria deve estar a pensar: pensei que Satanás tivesse sido expulso do céu. Estão perfeitamente certos. Foi. A chave para entender isso é que havia mais de um céu. Isso é absolutamente essencial. Na verdade, no primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus, no plural, a terra, singular. Então temos esta revelação desde o primeiro versículo da Bíblia, de que o céu é plural. Então, há duas passagens do Novo Testamento que mostram isso muito claramente. A primeira é 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 2 até o 4. Quando Paulo fala sobre pessoas que ele conhecia, que tiveram experiências espirituais maravilhosas, ele fala sobre uma pessoa em particular que foi desde o nível terreno até os celestiais, e ele diz que não sabe se estava em seu corpo ou não. Isto é o que ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo diz que este cristão, seu conhecido, foi ao terceiro céu. Também diz que foi no paraíso, o que parece sugerir que o paraíso está no terceiro céu. Visto que lá ele ouviu as palavras de Deus, o terceiro céu aparentemente seria a morada de Deus. Agora eu sou um lógico, não posso fugir da lógica. De uma coisa estou convencido: se há um terceiro céu, deve haver um primeiro e um segundo. Nunca houve um terço de nada sem os dois primeiros. Então esta escritura diz-nos que há pelo menos 3 céus. E é nisso que eu acredito. Há uma frase que as pessoas usam, às vezes, quando estão muito felizes: eu estava no 7º céu. Eu não acho que isso seja bíblico. Na verdade, acho que provavelmente foi tirado do Alcorão. Então, se estiver muito feliz, diga às pessoas: estava nas nuvens. Porque a Bíblia revela que há muitas nuvens no céu. Mas o que quero dizer é que existem pelo menos 3 céus. Deixe-me dar outra passagem em Efésios capítulo 4, versículo 10. Falando sobre o que aconteceu com Jesus na morte e ressurreição, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Então Paulo diz que Jesus subiu acima de todos os céus. Eu era professor de inglês como segunda língua na África e aprendi que existem certas armadilhas na língua inglesa. Alguns de vocês podem ter lutado com elas. É o uso da palavra todos, porque não podemos usá-la em determinadas situações. Por exemplo, um dos meus alunos veio até mim um dia e disse: "Por favor, senhor, todos os meus pais vieram me ver." Bem, eu disse: "Entendo o que queres dizer, mas usaste a palavra errada porque não podes ter mais de 2 pais. Não podes usar a palavra todos com menos de 3 pessoas." Então, quando Paulo diz acima de todos os céus, é porque deve haver pelo menos 3 céus. Eu acredito que é o que há. Vou dar-vos apenas a minha opinião. E não estou a afirmar que isto é realmente bíblico, mas parece-me que o terceiro céu é o céu da morada de Deus, é o céu sagrado. E lembre-se que Deus habita acima, por cima do céu. Isso é declarado em muitos lugares. Então, o primeiro céu eu sugeria que poderia ser o céu visível que vemos, o sol, a lua e as estrelas. Então, de alguma forma, resta um segundo céu que nunca é chamado de segundo céu, que está em algum lugar entre o céu visível e o céu do trono de Deus. Pessoalmente, acredito que é onde o reino de Satanás está localizado. Deixe-me mostrar-vos esta teoria e talvez pensem que sou muito ingênuo. Ruth e eu viajamos muito de avião a jato. E recentemente, a caminho da Nova Zelândia para Singapura, estávamos a voar a uma altitude de 39 mil pés, que é muito, muito em cima. Quando eu estou tão alto, tenho a sensação de que estou acima do reino de Satanás. É como se fosse fácil orar. Não precisamos lutar contra a oposição. Esta pode ser completamente a minha impressão subjetiva. Mas em algum lugar entre Deus e nós, há um reino hostil, que se opõe a nós e procura impedir as nossas orações. E é por isso que às vezes temos de orar até conseguirmos o que pedimos, entendem? Não é que estejamos a orar fora da vontade de Deus, não é que Deus não queira ouvir, mas temos de penetrar um reino hostil nos lugares celestiais para chegar a Deus. Em vez de especular, quero dar-vos uma passagem do livro de Daniel que revela muito claramente que é assim. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas se estiverem interessados, fariam bem em ler o capítulo inteiro mais tarde. Daniel, capítulo 10. Este capítulo relata como Daniel reservou um período de 3 semanas para uma oração especial. E ele fez o que chamamos de jejum de Daniel. Ele não desistiu de toda a comida, apenas comeu a comida mais simples, não bebeu vinho e não comeu carne. E ele estava de luto diante de Deus, em nome de seu povo Israel, que era cativo de um império gentio. E ao cabo de 3 semanas, um anjo muito glorioso veio a ele com a resposta à sua oração, uma revelação de Deus do que seria o futuro de seu povo, que consiste em Daniel capítulos 11 e 12. Mas o anjo disse-lhe: no primeiro dia em que começastes a orar, a oração foi ouvida e eu fui enviado com a resposta à tua oração. Mas, disse ele, levei 3 semanas para passar pelos lugares entre o trono de Deus e Daniel na terra. Fui contestado por anjos satânicos, e eu tive de abrir caminho à força através desses anjos. Então é muito claro que na época de Daniel, em algum lugar entre o trono de Deus e a terra, havia este reino satânico. Acredito que ainda existe. Ainda está lá quando Paulo escreveu Efésios 6, verso 12, que foi pelo menos 30 anos após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Em outras palavras, qualquer que fosse a situação,
ele não foi alterado pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus ascendeu muito acima do reino de Satanás. Mas o reino de Satanás continuou no seu lugar. Então o anjo disse a Daniel: eu vim com a resposta à tua oração, e quando eu for embora vou ter que abrir caminho através dos mesmos anjos e vou ter de lutar contra outros anjos satânicos. O anjo que veio a Daniel disse: no caminho para cá, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. Por 21 dias, anjos lutaram nos lugares celestiais. E ele também fala sobre os reis da Pérsia. Na linguagem da King James, que é a usada aqui, vejo que o príncipe era o governante supremo, os reis eram subgovernantes. Mas todos eles estavam preocupados com o reino ou o império da Pérsia, que naquela época era o maior e mais poderoso império da terra. Tinha 127 províncias. Então Satanás tinha um super anjo que era responsável por todo o reino da Pérsia. Mas este superanjo tinha outros anjos que eram responsáveis por diferentes áreas dentro do reino da Pérsia. Isto para mim não é uma teoria, porque vi em muitas situações e casos como este princípio funciona. Por exemplo, suponhamos que havia grandes cidades no Império da Pérsia, e havia. Acho que havia um subanjo em cada cidade principal. Viajando de cidade em cidade, de lugar em lugar, aprendi que para ser eficaz no ministério numa determinada cidade, muitas vezes tenho de identificar o poder satânico específico que está a trabalhar naquela cidade, e é diferente de cidade para cidade. Haviam muitas nacionalidades diferentes no Império Persa. E a minha opinião é que muitas vezes há um reino satânico em particular sobre um determinado grupo racial, como os Estados Unidos, que é formado por muitos grupos raciais diferentes. E onde moro há mais de 20 anos, a minha opinião clara é que diferentes grupos raciais têm diferentes poderes satânicos sobre eles. E ao lidar com esses grupos raciais espiritualmente, torna-se importante identificar o poder que está sobre eles. Por exemplo, como todos sabem, há muitos afro-americanos na América. Não tenho preconceito com os negros. Eu amo-os. Tenho uma filha negra. Mas eles são descendentes de pessoas que foram levadas para lá como escravas. Eu compartilhei isso com os americanos negros. Percebemos que a maioria dos cristãos negros só pode ir até certo ponto. E algo parece detê-los. Eu partilhei a minha opinião de que vieram como escravos. Foram politicamente emancipados, mas nunca espiritualmente emancipados. Ainda estão sob um espírito de escravidão. Paulo fala sobre um espírito de escravidão em Romanos, capítulo 8, quando ele diz: não recebemos novamente um espírito de escravidão, mas o Espírito de Deus, que nos torna filhos e filhas de Deus. E quando ele está a falar sobre escravidão, se olharem para o contexto, ele está a falar sobre o legalismo religioso. Pessoas cuja religião consiste em conjuntos de regras, faça isto, não faça aquilo. O que observo mais uma vez é que quase todas as igrejas negras americanas são extremamente legalistas. Quase nenhuma delas conhece a verdadeira liberdade da graça de Deus. Qual é a razão? A razão é que esse espírito de escravidão nunca foi realmente tratado. Ele ainda tem um certo controle sobre eles. Eles são cristãos, muitos deles e alguns deles são cristãos muito adoráveis, mas, como grupo, nunca foram libertados. Outro grupo são os índios americanos
nos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos são um país de liberdade. Infelizmente, a liberdade foi levada longe demais nos dias de hoje. É um país onde quase qualquer um pode prosperar por causa da natureza da economia e das leis e assim por diante. Não precisam ter um doutorado em filosofia para prosperar. Na verdade, provavelmente ficarão melhor sem ele. Mas há um grupo que, em suma, nunca prosperou. Os índios americanos nunca prosperaram financeiramente, nunca prosperaram socialmente e espiritualmente. E ainda estão numa escuridão terrível. São todos, sobretudo, praticantes de feitiçaria. E feitiçaria muito poderosa. É uma tragédia. Mas a minha opinião é que até que alguém com visão entenda a raiz do problema dos índios americanos e esteja preparado para fazer a guerra espiritual para libertá-los, eles permanecerão em cativeiro. Tenho sido sábio o suficiente para usar os meus exemplos de uma terra distante. Mas acho que, se refletirem sobre o que estou a dizer, em pouco tempo começarão a ver que existem princípios semelhantes a operar na Ásia. Princípios muito fortes. E quando o anjo acabou de contar a Daniel sobre isto, disse: quando eu for, terei que lutar novamente com o príncipe do reino da Pérsia. E depois disso terei de lutar com o príncipe do reino da Grécia. Por que a Pérsia e a Grécia? Bem, porque haviam 4 impérios gentios que dominavam o povo de Deus, Israel, e a sua terra e a cidade de Jerusalém. Vejam, a batalha é sempre mais intensa espiritualmente onde os problemas do reino de Deus estão focados. Então, onde quer que Deus esteja a trabalhar, descobrirão que Satanás estará a trabalhar também. O próprio nome significa o que resiste. Percebem? Ele resiste aos propósitos de Deus e ao povo de Deus. Não pode evitar, ele é um escravo de sua própria natureza. Assim, haviam 4 impérios gentios sucessivos que dominavam Israel: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Nos dias de Daniel, a Pérsia ainda era o império dominante, mas o próximo a segui-lo seria a Grécia. E assim vemos que a guerra espiritual, de certa forma, relaciona-se com o povo de Deus, os propósitos de Deus. E de certa forma é necessário realizar uma guerra espiritual para que os propósitos de Deus para o seu povo sejam cumpridos. E Daniel é um padrão maravilhoso de alguém que, pela oração, jejum e intercessão, mudou a história do seu povo. Deixe-me agora ler as passagens que tenho citado muito rapidamente. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O período de 3 semanas é enfatizado. O anjo que veio a ele disse várias coisas. E no versículo 12, isto foi o que ele disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Excuse me. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. E eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, pois fui deixado ali sozinho com os reis da Pérsia. Então, em algum lugar no caminho entre Deus e Daniel, foi contestado pelo príncipe do reino da Pérsia por 21 dias. E no fim, outro anjo de Deus, o arcanjo Miguel, teve de vir e juntar-se ao conflito. Se continuarem a ler em Daniel,
Miguel é chamado de grande príncipe ou anjo que defende os filhos do seu povo, isto é, Israel. Então, por uma questão de interpretação bíblica, isto é útil. Onde quer que Miguel estivesse em cena, Israel é o centro do palco da história humana. Porque ele é o anjo especial que tem o trabalho de cuidar de Israel, e acreditem, esse é um trabalho muito difícil. Continuando, ele diz no versículo 20 de Daniel capítulo 10: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Em outras palavras, a batalha ainda não acabou. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Esse é o próximo grande império gentio. E podem entender que por trás da história desses impérios humanos, existem forças satânicas em ação que realmente são a explicação do que acontece. Não podem realmente entender completamente a história humana se só olharem apenas no nível humano horizontal, porque as forças reais que determinam os destinos das nações e das pessoas estão nos lugares celestiais. E então ele diz no versículo 21 de Daniel capítulo 10: Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me ajude contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe, novamente, o arcanjo Miguel. Vamos para o primeiro versículo do próximo capítulo, que faz parte da mesma mensagem. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Há um exemplo claro da intervenção dos anjos na história humana. Por que o anjo de Deus defendeu Dário? A resposta é porque o povo de Deus, Israel, foi capturado e escravizado pelo Império da Babilônia. E Dário era o governante do Império Persa que destruiu o Império da Babilônia e libertou o povo de Deus para retornar à sua terra, que era o propósito de Deus. Então, por trás de todas as forças humanas e do plano horizontal, há um plano vertical e há forças angelicais, tanto anjos de Deus como anjos de Satanás que estão em ação. E a história humana deve ser explicada pela intervenção de todas essas forças. Por que somos importantes como cristãos? É porque Deus nos deu, e somente a nós, as armas pelas quais podemos intervir nesta guerra espiritual. Os governantes têm exércitos e armas que irão lidar com outras nações. Somente a igreja cristã tem as armas que irão intervir no reino espiritual nas regiões celestiais. E percebem que aquele que vencer nas regiões celestiais, em última análise, determina o curso da história. Então a coisa mais significativa que podem fazer na história, de certa forma, é serem intercessores e orarem pelas questões espirituais, nos lugares celestiais que determinarão a história das nações na terra. Vejam, Daniel é apenas um exemplo perfeito. Como já disse, estamos envolvidos nesta guerra, não é uma opção. A única decisão que podem tomar é se farão parte do reino de Deus ou não. Se fazem parte do reino de Deus, estão em guerra com o reino de Satanás. Não é algo que possam decidir, o melhor é equiparem-se e aprender a lutar, porque se não fizerem isso, serão vítimas. Voltando a Efésios capítulo 6, Paulo, imediatamente após falar sobre o reino de Satanás nas regiões celestiais, diz-nos que é melhor colocar-nos a nossa armadura. Vou lê-lo rapidamente, começando no versículo 13. Portanto, já sabem o que eu disse sobre o portanto? Para que é o portanto? Por causa do versículo 12, que é o reino de Satanás nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo diz que virá um dia mau virá na vida de cada um de nós. Se o aguentamos ou não, depende se temos o equipamento de que precisamos. E então Paulo lista a armadura, e esta é tirada da armadura
de batalha de um legionário romano daqueles dias, esta é a imagem. Existem 6 itens principais da armadura que veremos muito rapidamente, não vamos comentar sobre eles. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Tem um cinto que usam na cintura e é a verdade. E vestida a couraça da justiça, tem uma proteção sobre o vosso peito que protege o coração. E é a justiça, não a justiça das obras, mas a justiça da fé. E depois diz, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tem sandálias que protegem os vossos pés e permitem marchar rápido e longe. O que os legionários romanos fariam. Qual é a proteção dos vossos pés? É a preparação do evangelho da paz. Deixe-me só dizer, se quiserem mais informações, tenho uma gravação na minha lista de gravações de vídeos que trata de cada uma dessas peças da armadura de Deus. Como se chama? Não me lembro neste momento. De qualquer forma, está disponível em algum lugar. Agradeço ao nosso querido irmão Derek Jacob. Muito bem, digo isto não porque quero apressar isto, mas porque quero passar da defensiva para o ataque, percebem? Se eu ficar atolado na defesa, nunca chegaremos ao ataque. Tomando sobretudo o resto, o escudo da fé. Este escudo é grande em forma de porta, que pode proteger cada parte do corpo da pessoa das flechas do inimigo. E depois diz, tomai também o capacete da salvação. Que parte do corpo o capacete protege? A vossa cabeça. O que a vossa cabeça representa? Os pensamentos, isso mesmo. E é tão importante como saibamos como proteger os nossos pensamentos. Deus providenciou um capacete. Aqui é chamado de capacete da salvação, em 1 Tessalonicenses 5,8 é chamado o capacete e por capacete a esperança da salvação. Sabem o que protege a vossa mente? Esperança. Temos que ser otimistas. Se você for um pessimista, a vossa mente fica aberta aos ataques de Satanás. Tenho outra mensagem sobre isso porque é algo que aprendi com a experiência. Nasci e cresci pessimista. Sofri agonias na minha mente até que aprendi que tinha de mudar e que tinha um capacete que protegeria a minha mente. Muito bem. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra falada de Deus. Observem que tem 6 itens de equipamento, todos são defensivos, exceto o último, a espada, que é uma arma de ataque que só vai até onde o braço pode alcançar. Mas a 7ª arma é a arma que está no versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, é com ela que podemos alcançar e atacar o reino de Satanás nas regiões celestiais. É com a arma da oração no Espírito. Então temos 7 equipamentos, 5 são defensivos. E o 6º é a espada que só pode alcançar até onde o braço alcança. O 7º é o que eu chamo de míssil balístico intercontinental de Deus. O que é isto? A oração. Podemos atacar o reino de Satanás com a arma da oração. Muito bem, estou a chegar exatamente ao que eu queria lhe dar. Voltemos a Mateus 12 e eu vou mostrar mais um versículo. E tudo o que posso fazer é estimular o vosso pensamento, o que é muito. Se somente a igreja começasse a pensar, seríamos invencíveis. Sempre me impressionou o fato de Martinho Lutero ter iniciado a reforma protestante através da fixação de 95 teses. Ele não fixou as respostas, apenas os fez começar a pensar. E quando eles começaram a pensar, as coisas mudaram. Entendem? É importante que aprendamos a pensar. Lemos em Mateus capítulo 12 sobre a resposta de Jesus sobre os 2 reinos. O próximo versículo é muito importante, versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente? Saqueando então a sua casa? Isso está relacionado com a guerra dos reinos. E é o que chamo de princípio do homem valente.
Jesus retrata uma casa com um homem valente, um déspota, um governante cruel, que tem em sua casa escravos, toda sorte de bens roubados. Mas ele tem tudo sob o seu controle e é muito difícil entrar e libertar os seus escravos ou roubar, recuperar a sua pilhagem. Se entrarmos e tentarmos libertar os escravos, estaremos a lutar contra o homem valente, percebem? E podemos acabar feridos. Jesus disse que essa não é a maneira lógica de fazer a coisa. O caminho lógico é começar por amarrar o homem valente. Amarrem-no, coloquem uma mordaça na boca, aí podemos entrar e sair à vontade. E servimos-nos do que precisamos e libertar os seus cativos. Este é um princípio espiritual. Se quiserem ter sucesso em qualquer situação, precisam descobrir quem é o homem valente satânico sobre a situação. Depois têm de amarrar o homem valente, depois podem fazer o que precisa ser feito na situação. Mas o princípio é primeiro amarrar o homem valente e depois libertar os cativos. Como eu disse, o reino de Satanás desce de nível em nível com pessoas, seres angélicos com áreas de responsabilidade e descem. Os níveis mais baixos são bem pequenos. E de um modo geral, não se começa no topo, começa-se onde se está. E aprende-se os princípios da guerra e depois pode-se seguir em frente até lidarem com um homem valente sobre uma cidade ou uma nação. Mas normalmente não se começa por aí. Então, se tiverem problemas em conseguir fazer a vontade de Deus, em romper espiritualmente, talvez na vossa família, num negócio, numa igreja, e de alguma forma as coisas não estão a andar como desejariam, mas não percebem o problema. Sugiro que é provável que haja um homem valente nessa situação. E não serão realmente bem-sucedidos até lidar com o homem valente. Agora vou falar por experiência. Na outra noite disse que sou o chefe de uma família grande, que agora tem cerca de 120 membros. A nossa família é composta de filhos adotivos. E é basicamente uma boa família. Amamo-nos, ficamos juntos em todos os tipos de situações difíceis. Ainda nos relacionamos estando em contato por todo o mundo, mas eu estava ciente. Bem, tenho que dizê-lo desta forma. Onde eu morava depois da minha primeira esposa morrer, antes de me casar com Ruth, eu estava viúva há 2 anos e meio. É uma tradição da nossa família estarmos em família na véspera de Natal e celebrarmos. E, em regra, encontramo-nos, claro, em nossa casa. Naquela época eu tinha uma grande casa. Um dia, antes da véspera de Natal, eu estava a pensar sobre a família voltar a reunir-se. E embora nos amemos e tenhamos bons relacionamentos, quando toda a família se reúne, sinto sempre uma certa tensão, uma certa pressão. Em parte, acho que algumas filhas esperavam que eu me interessasse mais por seus filhos do que pelos filhos das outras filhas. Eu pensei comigo mesmo, deve haver algo por trás disso. Eu estava deitado de costas na cama por volta das 11 horas da noite e disse: Deus, o que está realmente por trás disso? Foi como se uma espécie de névoa cinzenta aparecesse no meu quarto, logo abaixo do nível do teto. Entendi que Deus estava a mostrar-me: este é o poder que torna os relacionamentos difíceis na tua família. Então perguntei a Deus o que era aquilo e ele disse: justiça própria. Ponderei um pouco, pensei na minha primeira esposa, ela era uma cristã maravilhosa, mas como muitos cristãos maravilhosos, ela preocupava-se muito em fazer a coisa certa e ocupava-se muito com
o fazer a coisa certa. E é isso um passo em direção à justiça própria. Então pensei em mim e disse, certamente combina comigo. Vi que a nossa família estava, a certo ponto, sob a influência de um espírito de justiça própria, porque eu e a minha primeira esposa estávamos abertos a isso. Percebem, os pais numa família devem ser o guarda-chuva espiritual que protege a família. Mas se houver um buraco no guarda-chuva, as coisas que não deveriam entrar passam, entendem? Pensei que a primeira coisa que tinha de fazer era arrepender-me, renunciar à justiça feita por mim mesmo, porque não se pode fazer muito pelos outros quando também temos o problema. E assim o fiz. E disse, Deus, permite que esse poder de justiça própria sobre a nossa família seja quebrado em nome de Jesus. Quando nos reunimos no dia seguinte, foi bem diferente. Aquilo que nos pressionava simplesmente já não estava lá. Então, isso é apenas um exemplo. Podem tê-lo num negócio, ou serem empresários cristãos, pode ser que queiram usar as vossas finanças e os vossos talentos para o Senhor, mas de alguma forma o negócio nunca prospera como deveria. E só quando estão a ponto de dar a volta, ficam frustrados. Gostaria de sugerir que provavelmente há um homem valente no vosso negócio. Não sei exatamente o que poderia ser, nem é suposto saber. Você é que tem que descobrir. Não ando por aí a resolver os problemas de toda a gente, mas tento dizer às pessoas como resolver os próprios problemas. Agora deixe-me dizer, e quando falamos das nações, o mesmo é verdade. O irmão Warren está aqui em algum lugar. Eu estava na Nova Zelândia, que é uma nação que conheço bem, visitei provavelmente pelo menos 10 vezes. Amo o povo da Nova Zelândia, mas estava lá numa reunião há alguns anos a ensinar sobre isso. E perguntaram-me qual é o homem valente sobre a Nova Zelândia. Eu respondi que não era o meu papel dizer-lhes, eles é que tinham que descobrir, eles eram os líderes. Mas continuaram, então pensei que Deus talvez pudesse me mostrar. E senti que Deus me havia mostrado. Havia um amigo meu, um conhecido cristão da Nova Zelândia, chegou atrasado à reunião, por isso estava sentado ao fundo, com a filha ao seu lado. Eventualmente pressionaram-me e eu disse, bem, se querem saber, acredito que o homem valente sobre a Nova Zelândia é a indiferença. São um povo muito amigável e caloroso, mas ainda assim não levam a vida a sério. A atitude deles é que tudo dará certo no fim. Na verdade, o que dizem na Nova Zelândia é, ela estará certa, Jack. Bem, o homem que entrou e estava sentado lá atrás, no momento em que eu disse isso, virou-se para a filha e disse que era a indiferença. E eu tenho de dizer que desde então até agora, a Nova Zelândia está em declínio a nível político, social e espiritual. E qual é o problema? Indiferença, isso mesmo. E até que os cristãos da Nova Zelândia resolvam esse problema, acho que eles não vão ser realmente capazes de lidar adequadamente com toda a situação. Temos australianos aqui. E sou ousado, estive na Austrália e deparei-me com o mesmo problema. Bem, eu disse, se quiserem saber no que eu acredito, o problema espiritual da Austrália é a rejeição. Tem que ter cuidado com o que dizem aos australianos, mas, como sabem ou talvez não, ela foi fundada como uma colônia penal. Os prisioneiros tiveram a oportunidade de ir para a Austrália ou foram forçados a ir para a Austrália. Então, encontramos, no fundo do pensamento do povo australiano, está este sentido. Éramos meio que párias, éramos rejeitados. E Deus deu a mais bela profecia quando eu estava a ensinar sobre isto a um irmão na Austrália, a um irmão da Nova Zelândia na Austrália. E ele disse que Deus ia curar aquela nação, Deus teve compaixão. De fato, Deus a chamou de nação nascida de cadeias. Mas ele disse que iria quebrar essas correntes, acredito nisso. Acredito que há um tremendo avivamento a vir para a Austrália num futuro próximo. Poderíamos continuar. Qual é o homem valente sobre os Estados Unidos?
Claro, existem muitas forças na nação, mas eu diria que é essencialmente rebelião. Percebem, os Estados Unidos foram concebidos em rebelião. É uma coisa incrível. Na história, nós britânicos falamos sobre a Guerra da Independência Americana. Os americanos chamam-na de Revolução Americana. É simplesmente surpreendente. Não estou a criticar aqueles que se revoltaram. Se eu fosse britânico, na época de George Washington, teria feito o mesmo. Mas o fato é que a nação foi concebida em rebelião. E há algo que se aproxima muito da rebelião. Quantos de vocês sabem o que é? A rebelião é como o pecado da feitiçaria, isso mesmo. E o outro forte poder sobre os Estados Unidos é a feitiçaria. Isso são apenas exemplos simples. Meu Deus, como me meti nisto? De qualquer forma, qual é o problema dos ingleses? De novo, os britânicos são pessoas complicadas. Quer dizer, não se pode dizer numa só palavra, mas digo às pessoas que querem saber a diferença entre os americanos e os britânicos, e eu sou os dois. Os americanos vão dizer-te como são bons, e os britânicos esperam que vocês o saibam sem eles o dizerem. E não tenho dúvidas de que o homem valente sobre a Grã-Bretanha é o orgulho. Não digo isso para ser crítico. O meu objetivo é diagnosticar para poder lidar com o problema. Agora, vejamos algumas armas de que podemos usar e vamos terminar. Em primeiro lugar, a oração. Deixe-me dar-vos apenas algumas escrituras sobre cada uma. Mateus capítulo 18, versículos 18 e os seguintes. Jesus estará a falar: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. É uma declaração tremenda. O grego, na verdade, diz que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, no momento em que ligamos na terra, está ligado no céu. Entendem? Temos o poder de intervir no reino celestial. Se cumprirmos as condições na terra, podemos ligar algo na terra que está ligado no céu. Ou, tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Se um grupo de pessoas, uma família, uma comunidade, ou mesmo uma nação, estão ligados por certas forças espirituais, se atendermos às condições da terra, podemos soltá-los, e o que soltarmos na terra será solto no céu. Noutras palavras, Jesus diz: ligamos na terra e quando menos esperamos, ela é ligada no céu. De certa forma, não estamos à espera de Deus. Deus está à nossa espera. Uma atitude de passividade dificilmente agrada a Deus. Mas Jesus impõe algumas condições. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então a palavra concordar em grego é sinfonizar ou harmonizar. Assim, ligada à promessa de ligar e desligar, está a condição de poder harmonizar. Se 2 pessoas se harmonizarem em oração e pedirem alguma coisa, elas conseguirão. Mas não é fácil harmonizar. Acho que a razão dessa promessa é porque a única forma de harmonizar é através do Espírito Santo. E se harmonizarmos pelo Espírito Santo, harmonizaremos com o que Deus quer. Mas é um tremendo desafio, especialmente para casais cristãos. Se um marido e uma mulher conseguem harmonizar-se, obtêm tudo o que pedem. Mas não é fácil harmonizar. Quantos concordam com isso? É muito fácil estar quase em harmonia, mas musicalmente quase em harmonia é horrível. E descobrirão que o diabo lutará contra a vossa harmonização de todas as maneiras que puder, porque tem medo que isso aconteça. E depois diz: ação de graças. Essa é outra arma tremenda. Deixe-me salientar-vos algo muito interessante sobre o ministério de Jesus. Em João capítulo 6, quando Jesus alimentou os 5.000, versículo 11 diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Jesus não orou. Tudo o que ele fez foi agradecer. E dando graça sobre 5 pães e 2 peixes, os fez suficientes para alimentar 5.000 pessoas. E um pouco mais adiante, em João capítulo 6, verso 23,
diz: contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar, onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. O que liberou o milagre? Dar graças. E depois louvar. Salmo 8, versículo 2, Deus diz: da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quem é o inimigo e o vingador? Satanás, isso mesmo, porque ele precisa ser silenciado. O que está a fazer? O tempo todo. Ele está a acusar-nos diante do trono de Deus, porque Deus não o silencia. Porque Deus diz: eu dei-te as armas para silenciá-lo. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão, uma segurança máxima. Mãos e pés amarrados. E à meia-noite eles oravam e louvavam. E Deus mandou um terremoto que libertou todo o contingente prisional. E abriu todas as portas. O que liberou aquele terremoto? Louvor, isso mesmo. E a proclamação. Eu e Ruth estamos a aprofundar isto ultimamente. Percebem? Moisés foi chamado por Deus para ir e libertar Israel do Egito. Ele disse: Deus, eu não tenho nada. Deus pergunta: o que é isso na sua mão? Ele responde: é apenas o cajado de pastor. Deus disse para jogá-lo no chão e ele transformou-se numa cobra. Moisés fugiu do seu próprio cajado, não percebeu o poder que tinha em suas mãos. Deus disse-lhe que tudo o que precisava para libertar Israel era aquele cajado. Volte e use-o, se lerem a história. Com aquele cajado, Moisés arrancou o domínio do Egito das mãos do faraó e assumiu-o em nome de Deus e conseguiu a libertação de Israel. Vocês dizem: não tenho nada. Deus diz: o que tem na vossa mão? Uma Bíblia. É tudo o que precisam. Peguem nesse cajado e estiquem-no. Como vão esticar o cajado? Proclamando o que a Bíblia diz sobre vocês. A Ruth e eu diríamos: não passamos um dia sem fazermos uma proclamação. Querida, temos cerca de 39 segundos. Vamos proclamar 2 Coríntios? Não. Deuteronômio 25 pode ser? Versículos Deuteronômio 33, 25, certo? Esta é a nossa proclamação, com isto encerramos. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Com isto terminamos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.